Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Jornal das 6, com a jornalista Vanessa Cruz. A Concertação Social vai reunir-se na quinta-feira. O encontro desta tarde entre Governo, GT e patrões terminou sem qualquer avanço sobre a reforma laboral. A não ser que os encontros deixam de ser tripartidos no Ministério do Trabalho e que agora vão incluir a CGTP, que faz parte da Concertação Social. Vasco Maldonado Correia, em direto do Ministério do Trabalho. Porquê é que este encontro terminou ao fim de pouco tempo e sem progressos? O GT fala, Vanessa, em falta de condições para prosseguir com a reunião. Mário Mourão foi questionado porquê, diz apenas que tem a ver com situações ocorridas durante o fim de semana. Ora, foi no fim de semana que as confederações patronais lançaram um comunicado conjunto a condenar a postura da UGT nestas negociações, e o que é facto é que os patrões acabaram por se fazer representar apenas por, digamos, segundas linhas nesta reunião. Ora, Mário Mourão dá a entender que essa decisão não foi do agrado da UGT. A UGT esteve sempre e continuará a estar disponível para o diálogo e para a concertação. Eu disse uma vez, quando não nos quiserem na concertação nem no aprofundamento do diálogo, digam. Agora a UGT, por sua iniciativa, não o fará. Se alguém quer empurrar, se alguém quer criar factos para que a negociação e o diálogo acabem, que assumam, que não o façam por interpostas pessoas, nem por, enfim, comunicados, que assumam, venham aqui e digam como eu fiz hoje, vim aqui transmitir à Sra. Ministra que hoje não teria condições para continuar na reunião. Ora, a reunião durou apenas 1 hora, mas a Ministra do Trabalho desvaloriza, diz que se trata do processo normal e que a UGT até apresentou 2 propostas ao Governo. Entretanto, ficou decidido o novo encontro da Concertação Social já para esta quinta-feira, ou seja, agora também com a CGTP. Maria do Rosário Palma Ramalho diz que será aí que o processo vai terminar, aí na Concertação Social, mas não explica se, não havendo acordo na quinta-feira, a proposta do Governo segue já para o Parlamento. A CPCS é soberana relativamente àquilo que decide, e é mais um passo que nós temos que dar neste processo, até porque, enfim, é na CPCS que nós, de uma forma ou de outra, teremos que encerrar o processo. Nesta fase, entendeu-se adequado convocar a CPCS. O futuro se verá. Não fica claro, por isso, se o processo termina mesmo quinta-feira, se não houver acordo, sendo que no horizonte, Vanessa, ainda há uma reunião com o Presidente da República. A Ministra avisa, no entanto, que as negociações não se podem eternizar. Vasco Maldonado Correia, que esteve a acompanhar este encontro, desta vez bem mais curto do que tem sido hábito, entre Governo, GT e patrões no Ministério do Trabalho. Fica essa indicação de nova reunião agora na Concertação Social com todos os parceiros sociais já na quinta-feira. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa falou hoje sobre as compensações financeiras às vítimas de abuso sexual. Dom José Ornelas lamenta a polémica dentro da própria Igreja. Foi no discurso de final de mandato de Dom José Ornelas, na abertura da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, defendeu esta tarde que a polarização de posições é injusta tanto para as vítimas como para os visados pelas denúncias. Polemizar sobre posições individuais dos membros da Assembleia, sem respeito pela realidade e a verdade dos factos, como aconteceu nos últimos dias, é lamentável e injusto, tanto para as vítimas como para os visados, e não ajuda a uma correta informação. Dom José Ornelas fez também o balanço do processo de atribuição das indemnizações, que ficou concluído em fevereiro. Diz que foi um percurso complexo e sensível, mas garante que foi sempre conduzido com seriedade, responsabilidade e a pensar nas vítimas. Em fim de mandato, o ainda presidente da Conferência Episcopal Portuguesa deixou um aviso para o futuro. O caminho não termina aqui, nem pode voltar atrás. Amanhã decide-se o sucessor de Dom José Ornelas à frente da Conferência Episcopal Portuguesa. E o presidente dos Estados Unidos recusa pedir desculpas ao Papa
Desculpas de quê, Vanessa? Foi depois de o presidente norte-americano ter acusado o líder da Igreja Católica de ser terrível em política externa. Aludia Donald Trump às críticas que o Papa fez sobre os ataques norte-americanos ao Irão e à Venezuela. Primeiro, Leão XIV disse que não tem medo da administração de Donald Trump ao ouvir essas críticas. Vamos até escutar primeiro essa declaração do Papa Leão XIV. O que eu digo não é para ser interpretado como um ataque a ninguém. A mensagem do Evangelho é muito simples. Abençoado é quem faz a paz. Não vou deixar de anunciar a mensagem do Evangelho, de convidar todos a encontrar maneiras de construir pontes para a paz e encontrar formas de evitar a guerra sempre que for possível. Para pôr a minha mensagem ao mesmo nível da do Presidente, acho que é não perceber qual é a mensagem do Evangelho. Lamento ouvi-lo, mas vou continuar a desempenhar a missão da Igreja. Leão XIV, que estava a bordo de um avião a caminho da Argélia, onde começa hoje uma visita de 10 dias pelo continente africano. Ora, já depois de ter escutado estas declarações, Donald Trump recusou pedir desculpas ao Papa, diz que Leão XIV tem sido fraco. Na Casa Branca, Donald Trump acredita que o Sumo Pontífice não está a olhar para os crimes que o regime iraniano tem cometido sobre a população. Revela também que o irmão do Papa Leão XIV é apoiante do Partido Republicano, é pelo menos isso que diz Donald Trump, que falou também, naturalmente, sobre o conflito no Médio Oriente, deu um novo prazo para o fim desta guerra, 2 semanas. Afirma Donald Trump que o regime de Teherão quer fazer um acordo rapidamente, mas ainda este fim de semana, depois de mais de 20 horas de negociações, não houve qualquer acordo. Neste Jornal das 6, voltamos à atualidade nacional. O Governo comprou um serviço para monitorizar notícias, mas esse serviço está a gerar polémica. O que é que se passa aqui, Vanessa? O Correio da Manhã noticia que a Secretaria-Geral do Governo celebrou um contrato à volta de 40 mil euros com a empresa irlandesa Whip News, para adquirir uma plataforma digital de análise preditiva baseada em inteligência artificial. De acordo com o CM, a ferramenta permite ordenar jornalistas em função do impacto das publicações que fazem, ajuda também a antecipar crises mediáticas e a ajustar a comunicação do Executivo. Esta notícia mereceu logo uma reação por parte do Partido Socialista, na sede do PS, no Largo do Rato. Em conferência de imprensa, André Moscaldas pediu ao Governo uma resposta transparente a 3 questões. Para que fins é utilizada a funcionalidade de ranking de jornalistas e quem tem acesso a essa informação? Segunda, a Comissão Nacional de Proteção de Dados foi consultada antes da celebração deste contrato? Terceira, que garantias existem de que esta ferramenta não é nem será utilizada para fins partidários? Se o Governo não tiver nada a esconder, estas perguntas têm resposta o mais urgentemente possível nas próximas horas. André Moscaldas, o dirigente do Partido Socialista, considera que este caso é um sinal claro de um padrão recorrente por parte do Executivo de Luís Montenegro, pelo menos na ótica do PS. Para os socialistas, o Governo tem dificuldade em compreender o papel da comunicação social numa sociedade livre e democrática. O Bloco de Esquerda também já veio, entretanto, Ricardo, pedir explicações. E o Governo já disse alguma coisa? Já, até foi antes das críticas do Partido Socialista. A Secretaria-Geral do Governo emitiu um comunicado a rejeitar que esta ferramenta seja usada para monitorização de jornalistas. Diz que é uma espécie de clipping moderno que pesquisa em fontes abertas e de conteúdos públicos. Entretanto, a nova lei da nacionalidade vai ser tratada como um assunto delicado na visita do Presidente do Brasil a Portugal. Assunto delicado e de interesse para Lula da Silva, que vai ter encontros com o Presidente da República, António José Seguro, e com o Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Vem a Portugal na próxima terça-feira, dia 21. Passadas quase 2 semanas da aprovação no Parlamento da Lei da Nacionalidade, ainda não é certo que a lei vá ser implementada, porque o PS continua a deixar em aberto a possibilidade de enviar o diploma para o Tribunal Constitucional e o próprio Presidente da República ainda não deu garantias de promulgar esta nova lei. Em conferência de imprensa, o embaixador Roberto Abdala, do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, avança ainda que a imigração, a xenofobia e a aeronáutica são temas na agenda de Lula da Silva para esta visita da próxima semana a Portugal. Vai conversar com Luís Montenegro sobre a cooperação nas áreas da ciência e da tecnologia, e com António José Seguro, o líder brasileiro, quer falar dos interesses da comunidade brasileira que reside em Portugal e também da paz e da segurança internacionais. E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 13 de abril.
E ainda Donald Trump, Ricardo, anunciou esta tarde que já está em vigor o bloqueio do Estreito de Hormuz. A partir de agora, os Estados Unidos devem interceptar os navios que partam de portos iranianos ou da zona costeira e que passem ali à volta do estreito, este estreito que é muito importante para a circulação do petróleo a nível mundial. O novo primeiro-ministro da Hungria, eleito ontem, promete levantar o veto ao empréstimo da União Europeia, veto de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, mas concorda com a decisão do antecessor, Viktor Orbán, de que Budapeste não deve contribuir. Em conferência de imprensa, Péter Magyar diz que não se vai meter no meio do apoio financeiro à Ucrânia, mas frisa que a Hungria não se pode dar ao luxo de contrair novos empréstimos. O primeiro-ministro húngaro tem estado esta tarde em telefonemas com vários líderes europeus. E agora, matemática. Ricardo, Judite, eram bons alunos a matemática? Mediano. A mensagem que eu tenho para transmitir a quem nos está a ouvir é que a matemática é muito importante e devemos esforçar-nos. É verdade. Empenhar-nos na matemática. É verdade, ou então sim. ainda acabam a fazer programas de rádio. Ora, para quem tem mais dificuldades a matemática, pode ter surgido uma pequena luz ao fundo do túnel. É a inteligência artificial? Pois, é a inteligência artificial um sistema que conseguiu resolver um problema matemático sem qualquer intervenção humana. O modelo conseguiu resolver um problema de álgebra comutativa proposto por um matemático norte-americano, Dan Anderson. Foram cerca de 80 horas de execução. Ainda demorou um bocadinho a inteligência artificial a chegar ao resultado. E sabemos como é que chegou lá? Basicamente, foi através de um sistema de duplo agente que combina raciocínio em linguagem natural e verificação formal. A equipa chinesa que esteve à frente desta experiência explica que a única intervenção humana consistiu em fornecer acesso a documentos restritos que a inteligência artificial não conseguiu obter de forma autónoma, mas conseguiu resolver este problema que eu não vou enunciar aqui porque também não percebo nada de matemática. Eu renovo o meu apelo, estudem matemática, apliquem-se, porque é preciso sempre na nossa vida e é fundamental para perceber tudo o que se passa à nossa volta. Não façam como outros.